Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de novembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Luiz Fux. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 9h51, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, com sustentações orais, apregou o item 1 da pauta, revisão criminal 5.475, procedente do Amazonas, sendo o relator o ministro Edson Fachin e revisor o ministro Alexandre de Moraes. Encontram-se inscritos para falar pelo requerente, o doutor Kleber Lopes de Oliveira, e pelo requerido Ministério Público Federal, o senhor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Ministro Edson Fachin, para o relatório. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogados que se encontram presentes, que somarão à tribuna, como haverá sustentações orais, farei o relatório um quantum satis para que a matéria seja apreendida a fim de aurirmos as sustentações orais e após o debate sobre as questões trazidas nesta revisão criminal que Vossa Excelência vem de apregoar, presidente, 5475, em que é requerente a Sir Marcos Gurgax. E a guisa de relatório, portanto, trata-se de revisão criminal em que se ataca acórdão condenatório proferido em 27 de fevereiro do ano pretérito pela primeira turma desta Suprema Corte, no âmbito da ação penal 935. O eminente ministro Alexandre de Moraes, relator daquela ação penal 935, em voto condutor proferido no âmbito da respectiva ação penal, sumariou desta forma os fatos imputados ao requerente. Cito, entre aspas, o trecho que creio sintetizar suficientemente a matéria. Disse o eminente ministro Alexandre de Moraes: a denúncia, na parte em que recebida pela segunda turma desta Suprema Corte, narrou que a empresa União Cascavel Eucatur, da qual era sócio acusado, o senador Sir Marcos Gurgax, obteve financiamento perante o Banco da Amazônia, BASA, Sociedade de Economia Mista, a qual competia a gerência do FNO, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o qual, entre outras finalidades, servia à renovação da frota de ônibus de empresa do ramo de transportes. A referida operação financeira teria sido realizada mediante fraude, com envolvimento direto do acusado, que, na qualidade de diretor das filiais de Manaus, no Amazonas, e Ji-Paraná, em Rondônia, solicitou e obteve do mutuante a dispensa do aval de sua sócia majoritária, Andorinha, sociedade anônima, com base em informação inverídica. Além disso, continua o eminente ministro relator daquela ação penal. Além disso, segundo a exordial acusatória, os recursos oriundos do aludido empréstimo foram aplicados em finalidade diversa daquela que constava do contrato. Nesse ponto, relatou o Ministério Público que o BASA efetuou o depósito na conta corrente da Eucatur para o ressarcimento da aquisição antecipada de 7 chassis de ônibus fabricados em 2004. Entretanto, constatou-se que esses veículos haviam sido fabricados em 1993 e que a Eucatur, na verdade, apenas montou carrocerias, ano 2004, nos chassis por valores inferiores aos declarados. Consignou a denúncia também que o acusado, para tal fim, falsificou alguns dos documentos fornecidos ao banco no âmbito dessa operação financeira, e aqui fecho aspas da citação que faço
do voto do eminente ministro relator. E acrescento que, nesta sede revisional, o que se narra é que o requerente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 20 da Lei 7492 de 86, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Aplicou-se, portanto, o tipo penal deste artigo 20, segundo o qual ali se prevê aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Adiciona ainda a guisa de relatório que, nesta ocasião, ou seja, nesta revisão, eminente presidente, senhores ministros, o ponto central diz respeito à fixação da pena, é o debate central desta ação de revisão. Articula a parte requerente que o acordo impugnado, e agora cito entre aspas o segmento que me parece sumariar parcela substancial das razões da insurgência, parte dos elementos do próprio tipo penal, melhor dizendo, articula a requerente que o acordo impugnado parte de elementos do próprio tipo penal e considera elementos que não encontram qualquer amparo nos autos para estabelecer uma pena base no elevadíssimo patamar de 4 anos e 6 meses, ou seja, estou lendo trecho da inicial, ou seja, mais do que o dobro da pena mínima, o que revela ofensa ao texto do artigo 59 e à evidência dos autos e, portanto, permite a proposição da presente revisão criminal, meio hábil para sanar os equívocos acima mencionados, fecho aspas. Enfatiza ainda a parte requerente que o acordo, cuja desconstituição parcial postula, e cito de novo entre aspas, o acórdão sopesou 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao postulante: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que, de forma surpreendente, resultou na fixação da pena base no patamar de 4 anos e 6 meses, ou seja, 2 anos e 6 meses acima do patamar legal. Fecho aspas da citação. E acrescento que ainda o requerente sustenta que as circunstâncias judiciais, no caso em questão, em nada extrapolam o usual da imputação. E, em seguida, faço a síntese dos 3 argumentos contra essas 3 circunstâncias. Primeiro, no que se refere à culpabilidade, a parte requerente suscita que as ponderações utilizadas em nada tornam a conduta digna de maior censurabilidade, até porque em momento algum se demonstrou que o postulante possuía experiência específica com financiamento bancário. Agrega ainda que não se pode ter como válido o argumento de que o fato de ser experiente tornaria mais censurável sua conduta à luz do princípio da igualdade. E, ademais, ainda quanto à culpabilidade, aponta que a ação de forma premeditada para receber valores oriundos do financiamento de modo a aplicá-los em outra destinação, nada mais é do que o tipo penal que está aqui em referência. Isso no que concerne a culpabilidade. No campo das circunstâncias atinentes ao delito pelo qual restou condenado, enfatiza que ao postulante jamais foi imputada a prática de qualquer crime contra a fé pública, de modo que não poderia ser a sua pena base aumentada em meras ilações referentes a esse tema. E ainda na visão da defesa, agora em sede de revisão, sustenta-se que, se a falsificação houvesse ocorrido, deveria ser aplicada a consunção ao caso, de forma que o crime meio seria absorvido pelo crime fim e não a utilização desse elemento para aumentar a pena imposta à hora requerente. E, por último, dessas 3 circunstâncias, no que toca às consequências do crime, o argumento da defesa é aquele segundo o qual o suposto desvio de alto montante não ocorreu
na medida em que todos os veículos que teriam sido adquiridos de maneira indevida foram devidamente substituídos, estou lendo literalmente o que está na inicial, foram devidamente substituídos por novos antes do oferecimento da denúncia e até mesmo da abertura de inquérito. Por isso, na perspectiva da defesa, não há qualquer condição de se afirmar que a população da região norte foi prejudicada, tampouco que o objetivo de redução das desigualdades regionais tenha sido frustrado em razão de qualquer conduta do postulante. Também estou citando literalmente. Afirma ainda a defesa a impossibilidade de que se cogite de majoração da pena base em razão do montante recebido por meio do financiamento bancário ter sido inicialmente empregado em finalidade diversa. Notadamente, se o aludido financiamento restou integralmente quitado antes mesmo do oferecimento da denúncia, bem como objeto do contrato foi regularmente atendido. E ainda assim, nessa direção, a defesa sustenta, argumentando que ainda que fosse cabível a exasperação da pena, embora inexista quanto em específico a ser aplicado em cada valoração negativa de circunstância judicial, é certo que a aplicação não pode se afastar da razoabilidade e da proporcionalidade, o que definitivamente ocorreu no caso em tela, ou seja, ocorreu mácula com a errônea definição matemática do aumento de cada circunstância. Por isso, a defesa compreende que, no caso concreto, caso mantida a exasperação da pena base, deve ser utilizado 1/6 para cada circunstância considerada negativa. E aqui, além disso, senhor presidente Menendez Pares, vem o argumento acerca do arrependimento posterior. A defesa sustenta que teria restado comprovada nos autos a ocorrência de arrependimento posterior à luz do artigo 16 do Código Penal e que tal circunstância não teria sido devidamente observada quando do julgamento da ação penal, o que permitiria, portanto, ou que permite, na visão da defesa, sua análise em sede de revisão criminal, porque isso indicaria contrariedade à evidência dos autos e ao disposto na legislação penal. Por isso é que a defesa aponta que o dano mencionado na inicial acusatória foi devido e integralmente reparado ainda em 2005, vários anos antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E mesmo que não se entenda aplicável o disposto nesse artigo 16, a defesa sustenta que deve ser, quando menos, considerada atenuante do inciso 3º, a linha B do artigo 65, também do Código Penal. Vem um conjunto de argumentos sobre, em sede, melhor dizendo, da tutela de urgência, e aqui reproduzo no relatório os diversos requerimentos que a parte requerente faz, ou seja, afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, as 3 que já mencionei, culpabilidade e consequências do crime e circunstâncias do delito. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base, com aplicação de fração menor, conforme já expus muito sucintamente, e, por fim, reconhecida a aplicabilidade ou do artigo 16, ou, quando menos, aplicar a atenuante a qual já me referi. Em sede da tutela de urgência, a matéria foi examinada em petição autônoma e, nesse tribunal, em decisão do Pleno de 8 de novembro de 2018, vencido o eminente ministro Ricardo Lewandowski, este plenário concluiu pelo indeferimento. Vindo aos autos, a Procuradoria-Geral da República oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal e se apreciado ao mérito pela improcedência, e aqui eu resumo os 6 argumentos fundamentais, ou que fundamentalmente são trazidos pelo Ministério Público e que, por certo, também serão objeto da sustentação oral do senhor Procurador-Geral da República, sustentando, portanto, isso que acabo de dizer, em preliminar ou não conhecimento, e se conhecida a ação pela sua improcedência. Os argumentos estão sumariados
no âmbito do relatório, e o que sintetiza o Ministério Público, no ponto específico do arrependimento, é que essa figura jurídica seria incompatível com os crimes previstos na Lei 7492 de 86, tendo em vista o bem jurídico tutelado. O requerente, segundo a Procuradoria-Geral da República, não cumpriria os requisitos para a incidência da minorante do arrependimento posterior, tampouco da circunstância atenuante da reparação do dano. Este é o relatório que submeto ao eminente revisor e aos eminentes pares. Minucioso relatório. Pergunta ao revisor quanto ao relatório. Nada a acrescentar, presidente. Agradeço ao revisor, ministro Alexandre. Com a palavra, pelo autor do pedido revisional, Dr. Cleber Lopes de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República, digna e laboriosa serventia. Senhor presidente, uma das características marcantes da jurisdição é exatamente a sua definitude, não é? E esta definitude se aperfeiçoa com a ocorrência da coisa julgada. Mas em terras democráticas, não é, presidente, o absoluto só existe na fé. E bem por isso a Constituição Federal previu a hipótese da revisão criminal exatamente para desconstituir a coisa julgada, não é? É bem verdade que o Constituinte não usa exatamente a expressão revisão criminal no artigo 5º, mas toda a doutrina e toda a jurisprudência se encarregam de alojá-la exatamente ali no âmbito do artigo 5º. O mesmo artigo 5º, não é, presidente, que assegura o direito de acesso à jurisdição como mais uma garantia fundamental do homem. Código de Processo Penal, de modo geral, e o regimento interno do tribunal, de modo específico, regulam as hipóteses de cabimento da revisão criminal. E é preciso dizer, não é, presidente, perdoando-me pela ociosidade, mas a revisão não é recurso, a revisão é uma ação com assento constitucional que se submete à exigência apenas do trânsito em julgado desfavorável ao réu. Os argumentos lançados pela douta Procuradoria-Geral da República para defender o não conhecimento da revisão se confundem com o próprio mérito da revisão. Penso eu, com a devida vênia, não é, que atendidos os requisitos específicos para o ajuizamento da ação revisional, saber se houve ou se não houve erro judiciário, presidente, saber se houve ou se não houve erro no julgamento proferido pela primeira turma, é exatamente o tema de fundo da revisão e que deve ser examinado sob pena, com a devida vênia, de ofensa exatamente da garantia fundamental de acesso à jurisdição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por esses fundamentos, não é, presidente, parece-me, com a devida vênia, que a revisão deve ser admitida para que o mérito seja efetivamente examinado. Muito bem, presidente. Dito isso, a hipótese fática, conforme circunstanciadamente relatado pelo eminente ministro relator, é de um contrato de financiamento celebrado entre o Banco da Amazônia e a empresa Eucatur. O volume desse contrato, presidente, conforme expressamente nos autos, era de mais de 19 milhões de reais. Num primeiro momento, houve o depósito de R$ 1.550.000 para o ressarcimento da aquisição de 7 ônibus. Veja, nós estamos falando de um volume de 19 milhões e de um depósito inicial no valor de R$ 1.500.000. Esse depósito, segundo a denúncia, teria sido feito para ressarcir a aquisição de ônibus novos. E, na verdade, tempos depois foi verificado pelo banco, presidente, que 7 ônibus desse universo de 19 milhões, 7 ônibus não eram fabricados ou não haviam sido fabricados no ano de 2004, que era o ano da celebração do contrato. E aqui uma informação importante, não é, presidente? O acórdão reconhece isso, os autos reconhecem isso de maneira incontroversa, e eu faço o registro porque penso importante. Ônibus, não se compra ônibus montado, ônibus se compra o chassi e a carroceria de forma separada.
As carrocerias desses ônibus eram novas, mas os chassis eram reformados, de modo que o prejuízo efetivamente deduzido diz respeito apenas à diferença entre a aquisição de chassis novos em relação aos chassis usados. Mas aqui, presidente, a denúncia é categórica em dizer que houve uma diferença de R$ 1.432.000 em relação ao valor depositado e o valor correspondente à aquisição dos chassis usados. Muito bem. Como dito pelo eminente relator, o artigo 20 tem como penas mínima e máxima 2 a 6 anos de reclusão. O acórdão condenatório pela pena condutora do eminente ministro Alexandre de Moraes estabeleceu uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, considerando, no particular, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito como vetores suficientes para a elevação da pena base. O eminente ministro Fux e o eminente ministro Marco Aurélio, por sua vez, fixaram a pena no patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão. Então, veja, presidente, a revisão criminal não pretende, é fundamental entender isso, não pretende rever o mérito da condenação. A revisão criminal, embora até pudesse defender isso em alguma medida, esse argumento não seria suficiente para justificar o ajuizamento da excepcional via revisional. O que a defesa sustenta? Erro na aplicação da pena, presidente, não só no que diz respeito à fixação da pena base, mas, sobretudo, na inobservância de causa obrigatória de diminuição de pena residente lá no artigo 16 do Código Penal. Vejam, Vossas Excelências, que o Ministério Público, e eu começo, presidente, pelo artigo 16, o Ministério Público defende a não incidência do artigo 16 nos crimes descritos na Lei 7492, ao fundamento de que esses crimes seriam formais e, sendo formais, não exigem a ocorrência do resultado para a sua consumação. Presidente, me parece, com toda a vênia, que esse não é o ponto central dessa discussão. Discutir se o crime é formal ou se não é formal não resolve a discussão que nós estamos a propor. Vejam, o crime formal, por conceito, é aquele que não exige a ocorrência do resultado, sabemos todos, mas nada impede que no crime formal haja a ocorrência do resultado naturalístico. E aqui não é a defesa que diz que houve um resultado naturalístico, não é a defesa que diz que houve um dano à instituição bancária, é a inicial acusatória. E é a mesma inicial acusatória que diz que houve, além do dano, houve uma reparação. O eminente ministro Fux chega a ponderar isso no voto lavrado lá na ação penal originária? Sua Excelência reconhece que houve a reparação do dano? Ora, o fato de ser crime formal, repito, insisto nisso, porque esse argumento, claro que se estivéssemos diante de um crime formal clássico, em que não tivesse havido resultado nenhum no mundo naturalístico, por óbvio nós não poderíamos pretender a reparação como causa de diminuição de pena, porque não estaríamos efetivamente diante de uma hipótese de reparação. Mas aqui não. Aqui a denúncia ofertada pelo eminente Procurador-Geral da República de então é categórica em dizer que houve um dano à instituição bancária no plano imediato e no plano imediato também um dano ao sistema financeiro. E é esse dano, eminente ministro Fux, que está relatado na denúncia e que o acórdão reconhece como existente, tanto reconhece como existente, presidente, que nas consequências do delito, o eminente ministro Alexandre de Moraes anota que as consequências são graves porque houve o desvio de R$ 1.500.000, R$ 1.430 e alguma coisa. Ora, essa consequência, esse aspecto material do crime, ainda que estejamos a tratar de um crime formal, ele existiu no mundo fenomênico, ele existiu, está descrito, houve de fato um prejuízo, houve um dano inicial e houve a pronta reparação, presidente, lá em 2005 ainda. De maneira que negar a incidência do artigo 16 apenas porque estamos tratando de um crime formal por conceito, sem levar em consideração que nos crimes formais também há possibilidade de resultado, naturalístico, me parece efetivamente uma ofensa ao texto expresso do artigo 16, porque o artigo 16 é causa obrigatória, não é causa facultativa de diminuição de pena. E o eminente professor Badaró, de quem tivemos o privilégio de colher um parecer, ele anota
que se trata de um instrumento de política criminal que, de um lado, propicia inegável benefício ao réu, com a redução da pena, e, de outro, beneficia a vítima, que mais rápida e facilmente obtém a reparação do dano causado pelo delito. Então, vejam, o legislador assim quis estabelecer o quê? Havendo a reparação do dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, e aqui, presidente, há um aspecto relevante. O artigo 16, ainda que devesse estar situado no âmbito, no capítulo da aplicação da pena, e não na teoria do crime, ele está situado na parte geral do Código. E o legislador não excepcionou, o legislador não disse quais eram os delitos que deveriam receber a causa de diminuição de pena. Se o legislador quisesse estabelecer esta causa de diminuição de pena para certos delitos, teria situado o artigo 16 em um capítulo específico do Código, ou teria feito a ressalva. O artigo diz apenas que nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano antes do oferecimento da denúncia implica a redução da pena. De maneira, não é, presidente, que não se pode admitir, na hipótese, a não incidência do artigo 16. Insisto isso, houve a descrição do dano e houve a reparação do dano, conforme reconhecido na denúncia e no acordo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, presidente, em 2 ocasiões, pelo menos, no habeas corpus, no HC 98658, relatado pela ministra Carmen Lúcia, o Supremo examinou a hipótese de incidência do artigo 16 em um caso específico de gestão temerária. E a eminente relatora, conquanto não tenha deferido o benefício ali naquele caso, não o fez porque Sua Excelência entendia que não teria havido a reparação integral. Mas Sua Excelência não repeliu a hipótese de incidência do artigo 16 nos crimes contra o sistema financeiro. Em um outro precedente, não é, presidente, aqui do Supremo Tribunal Federal, relatado por Vossa Excelência, eminentíssimo presidente, o RHC 124.192, também ficou assentado. Era um crime do artigo 4º da Lei 7492, que também tem por conceito a natureza de crime formal. E está expresso na ementa desse acordo, presidente, a reparação do dano pode constituir causa de diminuição da pena quando se configurar o arrependimento posterior. Aliás, em sede de arrependimento posterior, é preciso assinalar que nós estamos tratando do arrependimento posterior que difere exatamente do arrependimento eficaz, que está situado no artigo 15 do Código Penal. Ou seja, eu só posso me arrepender daquilo que efetivamente já fiz. Ou seja, dizer que o crime estaria consumado porque é formal e por isso eu não poderia aplicar o artigo 16, pelo contrário, eu só posso aplicar o artigo 16 quando consumado o delito, sob pena da discussão ser deslocada para o âmbito do artigo 15. Estaríamos a tratar de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Então, não é de arrependimento eficaz que se cuida, presidente. Não é essa a tese da revisão. A tese da revisão é: estamos admitindo a natureza formal da infração do artigo 20, estamos admitindo que ela estava consumada quando houve a reparação. O que a defesa propõe é que se reconheça, à luz do que está expresso na própria denúncia e à luz do que está expresso no acórdão revidendo, exatamente a compreensão de que houve efetivamente um dano. Vejam que, como eu disse antes, o eminente ministro relator, ao aplicar a pena, presidente, é expresso em estabelecer como consequências do delito exatamente o desvio de R$1.430 e poucos mil reais, que Sua Excelência, 1.456. Sua Excelência diz assim: devendo-se levar em conta também que a diferença entre o montante repassado pelo BASA para a compra dos chassis, R$1.522.500 mil reais, e aquele efetivamente aplicado na aquisição de tais peças, R$65.625, o que corresponde a 75% do valor pago, percentual a cargo do mutuante, equivale a R$1.456 mil. Registro que não se tem notícia de que destinação foi dada à sobra dos valores. Ou seja,
o acórdão reconhece uma diferença de 1.450.000 entre aquilo que foi depositado e aquilo que foi gasto pelo contratante. Essa diferença não pode ser outra coisa, não é, presidente, senão uma consequência naturalística do delito. Isso não é uma mera soma matemática, é uma consequência naturalística. E aí o que houve? A empresa notificada acerca da circunstância de que, embora as carrocerias fossem novas, 2004, os chassis dos ônibus eram 1993. A empresa imediatamente repara esse dano. E aqui só um parênteses, não é, presidente? É que em algum momento o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, propõe que não teria havido ato pessoal do requerente a justificar, então, a não incidência do artigo 16, que se trataria de uma causa pessoal de diminuição de pena. Ora, o requerente só é réu nesta ação penal, presidente, porque era sócio da empresa. Ele é considerado como sócio, é considerado como protagonista de tudo isso. O mesmo protagonismo que lhe coloca no polo passivo, haverá de lhe colocar na condição de responsável pela reparação. Porque a pessoa que manda o ofício para o banco, eminente ministro relator, é um funcionário, um gerente, que não assinou sequer o contrato com o banco. Ou seja, o ato voluntário aqui não pode deixar de ser reconhecido apenas porque não foi o requerente, ele, quem assinou o ofício. A decisão de reparar o dano foi da empresa, e a empresa era o requerente. Se era o requerente para os fins da imputação penal, haverá de ser também o requerente para esse fim. Então, presidente, no que toca à aplicação da pena, a defesa sustenta, com todas as vênias, que o vetor culpabilidade, quando o eminente relator diz que ele agiu de forma premeditada, por intermédio de pessoa jurídica, e que era um empresário experiente, não me parece que esse aspecto seja suficiente para justificar uma culpabilidade tão acentuada, sobretudo se nós levarmos em conta que, o valor desviado era de pouco mais de 7% do valor, as circunstâncias são inerentes ao tipo e o desvio de 1.452.000 foi devidamente reparado. Então, caso não entenda pela incidência do artigo 16, como também pela redução da pena para o mínimo, que se reconheça a atenuante do 65.3b do Código Penal, presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Kleber Lopes de Oliveira. E agora, pelo Ministério Público, falará o Procurador-Geral, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor ministro relator, senhor advogado, advogadas e advogados presentes, de logo, este representante, este Procurador-Geral da República, ratifica a manifestação anterior no sentido do não conhecimento ou da improcedência total do pleito de revisão criminal. Contudo, bem descritos os fatos pelo eminente relator e da tribuna, o eminente advogado traz também a sua narrativa, se porventura for ultrapassado o conhecimento da revisão criminal, nesta sentada, este representante do Ministério Público Federal opina pela parcial procedência dos pedidos apenas e tão somente para reconhecer a incidência do Instituto do Arrependimento Posterior, com redução da pena em patamar a ser fixado por essa Corte Suprema, tendo em vista que, independentemente do resultado naturalístico, a doutrina e a julgados dessa egrégia Corte, no sentido de não afastar a incidência do arrependimento posterior disciplinado no artigo 16 nos crimes de natureza formal. É como pensa o Ministério Público nesta sentada, senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros. Agradeço ao doutor Augusto Aras e devolvo a palavra ao relator para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, principio saudando a... Pois não. Acho que o som não está saindo, só um minutinho. Não estou lhe ouvindo, ministro. Ministro Marco Aurélio, desculpe, eu vou verificar o que está ocorrendo. O som... O dever judicante me convoca. E é a minha concepção, e simplesmente a minha concepção, integrando o colegiado julgador. O presidente interpreta o regimento interno teleologicamente, buscando o objetivo desse mesmo regimento interno. Então, considerados também numa interpretação sistemática, os artigos 76
e 77 do Regimento Interno, o que temos? Quem foi relator na origem e redator do acordo revisando não pode ser relator na revisão criminal. Quem foi, por acaso, se admitisse, revisor na origem, não pode ser relator na revisão criminal. A mesma coisa temos, presidente, com todo respeito e acreditando na equidistância absoluta do colega, nós temos em uma situação jurídica em que se atuou em relação ao julgamento que desagou no acórdão revisando, em que se atuou como relator, não pode ser revisor da revisão criminal, sob pena de surgir um contrassenso de dizer simplesmente, bem, não pode ser relator, mas pode ser revisor secundando o relator. Então, com todo o merecimento que merece, sob a minha ótica, o ministro Alexandre de Moraes, entendo que é um vício na remessa do processo à Sua Excelência para atuar na revisão criminal como revisor relativamente a um acórdão que redigiu, mais relativamente a um julgamento em que atuou como relator e foi voto vencedor. Por isso, suscito, presidente, a necessidade de chamar-se para que a organicidade do direito seja respeitada, chamar-se o julgamento à ordem e ter-se a designação de um outro colega como revisor, que se segue em antiguidade. É a preliminar que suscito. Eu havia, se me permite o relator, o revisor, eu havia até verificado agora há pouco essa situação, mas nós temos uma seguinte circunstância. Primeiro, que todos votam. Questão prática, todos votam. Então, quem foi relator e quem acompanha o relator vai votar na revisão criminal. Segunda questão que é colocada. O requerente jamais impugnou essa situação. O próprio interessado na revisão criminal não veio sequer por petição. Mas é matéria conhecível de ofício. Sim. Observância do regimento interno quanto à distribuição. Imaginemos que tivesse havido a distribuição da revisão ao ministro relator no julgamento da ação penal na turma. Esse vício poderia ser desconhecido do colegiado? Não. E pela vez primeira me defronto com a matéria e me defronto de improviso, porque logo que apregoado o processo, quando Sua Excelência, o ministro relator, se referiu ao acórdão revisando, né, tive presente que Sua Excelência, o revisor da revisão criminal, não há redundância, né, teria atuado como relator e redator do acórdão revisando. Eu só, na qualidade de presidente, pedindo desculpas aos eminentes colegas por adiantar essa posição, eu já, além dessa questão que eu já disse, não houve impugnação por parte do interessado. Segunda questão que eu coloco, né, nós temos a participação de todos os ministros no julgamento, ou seja, o relator irá votar de toda a sorte. Terceira questão, e aqui, se o eminente ministro Marco Aurélio levanta essa questão de ordem por analogia,
eu também levanto por analogia, porque eu fui neste plenário... Presidente, não levanto por analogia, levanto considerada, como eu disse, a interpretação teleológica e sistemática dos artigos 76 e 77 do Regimento Interno. O Código de Processo Civil de 2015 aboliu a figura do revisor na ação rescisória. Eu trouxe aqui várias questões relativas a prazos processuais no âmbito criminal para que esse plenário decidisse se contaria o prazo do Código de Processo Penal ou o novo CPC. Eu votei no sentido de se aplicar os prazos do Código de Processo Penal e não o do novo CPC. Fiquei vencido. Não foi o contrário. Não, foi exatamente, foi o contrário. E na reclamação. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos exatamente que não há mais a figura do revisor sequer em ação rescisória. Eu penso que também é na ação revisional. Senão, nós vamos ter aqui decisões que vão ficar intermináveis. Absolutamente intermináveis. E na situação do caso concreto, inclusive, a pauta ela está colocada por quê? Porque há uma revisão criminal trazida ao plenário deste tribunal em que há a pena sendo cumprida. Ou seja, ao fim e ao cabo, se nós não enfrentarmos a questão, acabará sendo exaurida o cumprimento da pena e a revisão não vai ser julgada. Se nós formos redistribuir a questão para o novo revisor, mas obviamente que inicialmente eu verifico que o ministro revisor Alexandre de Moraes quer fazer uso da palavra, mas inicialmente, diante da questão de ordem colocada, eu como presidente, eu mantenho a posição da distribuição do que foi pautado sem impugnação do requerente e passo a palavra inicialmente ao relator, depois ao revisor, doutor Kleber. Senhor presidente, eu não houvera meditido sobre esse ponto, que agora vem de ser trazido à colação para apreciação, mas entendo que os artigos 76 e 77 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal se referem à relatoria e não à figura jurídica do revisor. Portanto, acompanho com a devida vênia a Vossa Excelência no sentido da regularidade tanto da atribuição da relatoria quanto da revisão por parte do eminente ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre. Presidente, aqui também dois aspectos. O primeiro já dito pelo eminente ministro Edson Fachin. O artigo 76 impede que o relator da revisão criminal tenha sido ou relator ou revisor na turma, não o inverso. E o segundo ponto, com todo respeito à posição colocada, essa questão já está, inclusive, preclusa no plenário, porque no dia 12 de setembro, agora desse ano, nós julgamos a revisão criminal 5.480 do mesmo réu, relator ministro Fachin, eu como revisor, e não houve, nem por parte do advogado, nem por parte de nenhum dos ministros, o caso absolutamente idêntico, por unanimidade, o agravo regimental contra a revisão foi afastado, ministro Fachin, relator, e eu, revisor, ou seja, o próprio plenário entendeu que não havia nenhum problema em relação a isso. Eu vou colher os votos diante da questão colocada pelo ministro Marco Aurélio, e, desde logo, eu digo que é uma questão, inclusive, para nós abolirmos a figura da revisão, do revisor, seja em ação rescisória, seja em ação revisional. Não há mais sentido, até diante do princípio da celeridade processual, da eficiência da prestação judicional, que nós tenhamos a figura de revisor em ação rescisória e em ação revisional. E, presidente, hoje os autos eletrônicos, todos, na verdade, todos os ministros são revisores, porque todos têm o contato. Acesso aos elementos. Ministro Luiz Roberto Barroso, quanto à questão de necessidade ou não de nova redistribuição do revisor. Então, presidente, eu penso que se de fato existir revisor,
a ponderação do ministro Marco Aurélio faz sentido e eu prospectivamente sugeriria que nós observássemos a não distribuição como revisor para quem tenha sido relator do processo. Acho que é uma observação que tem fundamento, ainda quando não normativo expresso, lógico. Porém, eu concordo com Vossa Excelência acerca da desnecessidade do revisor doravante. E por esta razão, eu estou acompanhando os votos que me antecederam. Ministra Rosa Weber. Apoio Vossa Excelência, pedindo vênia. Ministro Fux. Senhor presidente, desde que fixada essa tese da abolição do revisor, eu concordo com Vossa Excelência, mas sem essa fixação de tese, o regimento é inequívoco. Então, eu voto acompanhando a tese firmada por Vossa Excelência. E, a fortiori, o processo não apresenta nenhuma nulidade. Ou seja, Vossa Excelência afirmou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há revisor em ação rescisória. Ainda não decidiu isso. Mutatis mutandis, a revisão criminal é uma ação rescisória. Eu poderia, então, penal. Formular uma nova questão. Eu formularia uma nova questão. Ao invés de trazer em matéria administrativa, nós decidimos aqui, diante do que ficou decidido no novo CPC, nós, aqui por diante, não haver mais revisor, seja no âmbito de ação rescisória, seja no âmbito de ação revisional. Senhor presidente, eu peço a palavra. Mas não no caso concreto, porque seria a regra fixada, ao contrário do que previsto no regimento, após o pregão do processo. Mas a presidente, eu peço a palavra. O ministro Luiz, só para o ministro Luiz Fux. Agora, eu acompanho Vossa Excelência, terminasse com a figura do revisor, mesmo porque eu sou de uma época em que os vogais votavam de gogó, mas hoje em dia não. Os vogais trazem voto e, às vezes, votos mais longos do que o voto do relator. Bom, essa foi a queixa do ministro Joaquim Barbosa na P 470. Eu quero dizer, senhor presidente, que não vivemos no momento em que nós podemos subtrair salvaguardas dos acusados. O nosso regimento é expresso no artigo 23, diz o seguinte: há revisão nos seguintes processos: ação rescisória, revisão criminal, ação penal originária, previsto no artigo 5º, 1 e 2, recurso ordinário criminal, previsto no artigo 6º, inciso 3, a linha C. Nós não podemos, senhor presidente, sobretudo no momento histórico conturbado que nós vivemos, ações que já foram julgadas, permita-me terminar o raciocínio, fazer ablação de garantias de salvaguardas daqueles que são acusados criminalmente e julgados perante o Supremo Tribunal Federal, a bem de uma pretensa data vênia celeridade. Eu queria dizer a Vossa Excelência, aos eminentes pares, que o artigo 25 estabelece que o revisor tem competências relevantíssimas. Por exemplo, inciso 1º, sugerir ao relator medidas ordinatórias no processo que tenham sido omitidas. Vejam a importância do revisor. Quer dizer, muitas vezes, até por excesso de trabalho, o relator pode deixar de determinar alguma diligência. Segundo, confirmar, completar ou retificar o relatório. 3, pedir dia para julgamentos feitos nos quais estiver habilitado a proferir o voto. Eu lembro, senhor presidente, minha experiência como revisor na P 470, em que o meu voto prevaleceu muitas e muitas vezes, e há inclusive estatísticas que foram elaboradas pelo Conjur, em que o meu voto possivelmente tenha prevalecido em número maior de vezes do que o próprio voto do relator, pelo menos nos aspectos, digamos assim, individualizados das várias questões que foram levantadas. Portanto, senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, dizendo que me coloco, desde logo, contrário à abolição da figura do revisor. E, se esta for a inclinação do egrégio plenário, eu alvitraria
que esta matéria fosse sujeita ou submetida a uma reflexão maior, quiçá levada à comissão regimental e depois levada à discussão mais ampla, não no caso concreto, na emoção, inclusive, que esse caso concreto suscita, pelo plenário administrativo da Corte. Presidente, só para complementar, que o que o ministro Lewandowski leu diz respeito importante, a revisão na ação originária. Sim. Não é revisão criminal nem ação rescisória ou revisional. A ação rescisória e a revisional pressupõe já uma decisão do próprio órgão, o próprio tribunal. Ministra Rosa Weber. Eu já votei, senhor presidente, mas só para fazer o registro de que eu votei, não, talvez equivocadamente, no pressuposto que Vossa Excelência questionava o caso concreto. Sim. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu não votei sobre a dispensa, eventual dispensa de revisor. Eu anoto que, quanto à questão de ordem formulada pelo ministro Marco Aurélio, existem 2 votos acompanhando Sua Excelência. O ministro Luiz Fux, o ministro Lewandowski acompanharam Sua Excelência, no sentido de, nesse caso, não havia necessidade de revisor. Ainda não. Eu queria dizer, senhor presidente, o seguinte, então, já que Vossa Excelência me dá a oportunidade de retificar o entendimento dessa Igreja Presidência, eu quero dizer o seguinte, que, de fato, acompanho o eminente relator e, talvez, nesta visão prospectiva do ministro Barroso, no sentido que, sim, o artigo 75 e 76 se aplicam não só ao revisor, mas também ao relator, que, em termos de importância no processo, estão ombreados, estão no mesmo nível. No entanto, eu, sensibilizado pelo argumento do ministro Alexandre de Moraes, entendo que a matéria está preclusa, porque nós já, no mesmo caso, já examinamos uma revisão criminal em que esse assunto não foi ventilado e que a Corte, enfim, se dobrou a esse tipo essa decisão de Vossa Excelência. Mas a preclusão é no caso concreto? Não, mas é no mesmo, com relação ao mesmo... A revisão, mesmo revisor, caso idêntico, exatamente. E o mesmo réu. Então, é uma sobreposição, é a segunda revisão com o mesmo objeto, com a mesma causa de pedir? Não acredito, não acredito. Porque estabeleceríamos, então, o pressuposto negativo de desenvolvimento válido do processo, que é a coisa julgada. Aquela não foi conhecida, agora a tentativa é conhecimento. Eu anoto que a suspeição de um julgador tem que ser apresentada até o momento em que vai se iniciar o julgamento. Se a suspeição, tem que ser apresentada a fortiori a questão de um revisor. Não é suspeição. Por conta de uma não vamos confundir instituto. Direito é ciência. Direito é ciência, não é coisa de leigo. Eu verifico que o doutor Kleber Lopes está na tribuna. Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra? Pergunta ao relator, se permite. Ouço com prazer. Presidente, eu queria dizer ao tribunal, se é que isso tem alguma importância, que, em tese, eu até acho que a ponderação do ministro Marco Aurélio tem fundamento lógico, como disse o ministro Barroso, mas no caso concreto, o eminente ministro Alexandre já estudou o processo, já tem voto produzido, irá votar, como Vossa Excelência disse, e quem está preso tem pressa. Tem um cliente preso há um tempo significativo, e ainda que correndo o risco, presidente, de algum prejuízo, a minha intuição com a devida vênia é de que esse processo seja julgado, porque, como eu disse, quem está preso tem pressa, e a redistribuição desse processo, com todas as vênias, certamente levará ao julgamento para o ano de 2020, e a angústia de quem está preso, como eu disse, é muitas vezes maior do que a liturgia do processo. Presidente, eu queria ter uma tranquilidade. Saber de viva voz do ministro Alexandre de Moraes se ele tem o segundo motivo, além dos 4-1, para ficar aborrecido comigo. Ministro Marco Aurélio, só os 4-1 já são motivo suficiente para uns 2 anos. Iremos todos torcer. Presidente, tem um dado, agora surgiu no dia 23 pelo Brasil. Surgiu um dado importante, porque esse dispositivo do regimento, qual é a razão de ser desse dispositivo? Isso é uma ilação do legislador. Ele imagina que o relator, em sendo o mesmo, ou o revisor,
que, em sendo... Ele fala do relator. Em tendo participado, eles farão questão de fazer prevalecer o seu voto. Então, a razão é muito parecida com a suspeição e impedimento. Mas isso é pró-réu, e o réu da tribuna abriu mão disso. Então, está resolvido o problema. Como eu disse, não havia impugnação até o início do julgamento. Mas, enfim, a questão de ordem foi formulada por um colega, continuou colhendo os votos. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, já acompanho Vossa Excelência, não sem encarecer que, como já foi aqui acentuado, no momento oportuno, no espaço oportuno, acho que essa matéria não ad hoc, como lembrou aqui o ministro Gilmar, haverá de ser trazida e resolvida de forma definitiva. Mas, neste caso, estou acompanhando Vossa Excelência. Eu vou depois propor à Comissão de Regimento que, especificamente, analise a possibilidade, não na ação penal, ministro Lewandowski, mas na rescisória e na revisional criminal, nós abolimos a figura do revisor. Mas isso para uma apresentação futura. Ministro Ricardo Lewandowski já votou, o ministro Gilmar Mendes. Então, eu proclamo que é formulada a questão de ordem pelo ministro Marco Aurélio no sentido de redistribuição do processo em razão dos artigos 76 e 77 do regimento interno por conta do revisor ter sido relator na turma. Por maioria, o tribunal entendeu que, no caso concreto, não era necessária essa redistribuição diante das circunstâncias específicas, vencidos, no caso concreto, o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux. E o ministro... Barroso falou que... Não, em parte... Não, que no caso concreto não, mas que futuramente. Futuramente nós analisamos isso administrativamente. Nesse mesmo sentido, eu estou na mesma linha do ministro Barroso. Já vista a manifestação do advogado abrindo mão de uma prerrogativa pró-réu, eu acompanho Vossa Excelência. Mas então, eu exatamente penso que é um direito indisponível, mas eu penso na linha do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, e com devido respeito pelo argumento do ministro Marco Aurélio, houve preclusão. Então, em razão de preclusão no caso concreto, vencido o ministro proponente, o ministro Marco Aurélio, a questão de ordem foi resolvida no sentido da continuidade do julgamento. Passo, então, a palavra novamente ao relator para o voto. Pois não, senhor presidente. Volto àquele intervalo entre o sujeito e o verbo, isso que não havia chegado no predicado da primeira oração do voto. Eu dizia, então, que estamos em sede de ação penal constitutiva negativa, que se propõe a debater o tema da dosimetria da pena. E, por isso, em meu modo de ver, de início, cumpre apontar que estamos a tratar de um remédio processual que visa salvaguardar e conciliar a juridicidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado juiz. Por isso, tal como o ilustre advogado suscitou da tribuna, cumpre tratar desde logo do tema atinente à coisa julgada, porque estamos efetivamente diante de uma garantia com assento constitucional e que atua, inclusive, como limitador expresso da própria atividade legislativa. Entretanto, e também aqui como exposto na tribuna, conquanto haja a imutabilidade das explicitações jurisdicionais tidas como definitivas e que espelhem a necessária segurança jurídica, esse interesse pode ceder em situações efetivamente graves que legitimem tal proceder. Por isso, a ação revisional e também aqui foi mencionado o professor Gustavo Henrique Badaró, é um processo reparatório de erro judiciário. O ilustre professor utiliza essa expressão em seu Manual dos Recursos Penais, que aqui cito. Ou seja, em situações excepcionais, é possível, em tese, autorizar-se a desconstrução do comando jurisdicional acobertado pelo manto da coisa julgada material. E isto se dá tanto na esfera civil quanto no campo que estamos aqui a tratar, que é o âmbito processual penal. Claro, com a diferença, como se sabe, que a revisão criminal
não se submete às mesmas condicionantes da ação rescisória, do que, exemplo flagrante, o prazo decadencial para a rescisória. E, nesse sentido, portanto, ao principiar o voto, saliento que a definitividade da decisão penal exige, ou exibe, melhor dizendo, nesse campo processual penal, contornos próprios se produzido em favor ou em prejuízo do réu, embora em ambas as hipóteses depreenda-se uma preocupação voltada, em maior ou menor grau, a prestigiar a segurança jurídica. Como se sabe, a coisa julgada penal, se regularmente constituída em favor do acusado, não se submete a causas de rescindibilidade, e isto com acento enfático na impossibilidade de emprego no sistema processual penal brasileiro da revisão criminal pro societate. Trata-se do que a doutrina, ou ao menos parte da doutrina, chama, por convenção, de coisa soberanamente julgada. Essa impossibilidade de revisão da coisa julgada formada em favor do réu, por evidente, também não se transporta à ambiência civil. Com isso, estou querendo dizer que há um regramento específico acerca dos meios de desconstituição da coisa julgada material penal e da coisa julgada material não penal. Ainda que com tais peculiaridades, esse cenário, em meu modo de ver, não confere ao condenado direito subjetivo de fora da destinação legal do meio de impugnação perseguir, por outras vias, a desconstituição do título penal condenatório. Ou seja, a coisa julgada penal excepcionalmente admite desfazimento, mas desde que preenchidas as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal e que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estão reproduzidas no regimento interno respectivo e que, como se sabe, é regimento esse que tem status de lei, eis que é ditado por esta Corte com base em poder normativo primário que lhe for expressamente conferido pela emenda constitucional número 1 de 69. E, a propósito disso, o inciso 1º do artigo 263 do regimento interno desse tribunal admite a revisão pelo tribunal de processos criminais findos quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou contrária à evidência dos autos. É o que a defesa, nesse caso, sustenta, ou seja, sustenta a ocorrência dessas hipóteses revisionais que configurariam decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou contrária à evidência dos autos. Não há dúvida no que diz respeito à taxatividade dessas hipóteses. Essa taxatividade está exposta na sempre lembrada pela professora Ada Pellegrini Grinover, na obra sobre recursos no processo penal, em coautoria com Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Escarance Fernandes, reconhecendo que os vícios que admitem a revisão devem ser extremamente graves e, em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador. É a mesma linha suscitada pelo professor, já citado, Gustavo Henrique Badaró, ao afirmar que as hipóteses de cabimento da revisão criminal são previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, tratando-se de um rol taxativo. Portanto, estamos diante da excepcionalidade de admissão de pleito revisional, a fim de se observar a envergadura constitucional da coisa julgada. É que, partindo dessa premissa, a dissolução de coisa julgada material não se alcança mediante simples pedido de reexame do quadro processual. Como eu disse ao início, trata-se de ação penal constitutiva negativa à revisão e, portanto, não se coaduna a contemplar
inconformismo com a decisão condenatória. Por isso, o ônus da prova que a doutrina suscita nesse âmbito deve ser cumprido pela parte requerente, eis que aqui há de se fazer a desincumbência deste ônus para a dissolução da coisa julgada material. Cito a propósito doutrina, senhor presidente, nesta dimensão, reconhecendo que evidentemente há dissonâncias, mas não há dúvida que é o ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei. E é o ônus da parte requerente demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Portanto, a exceção impõe que a parte se desincumba deste ônus. Esta Suprema Corte, em alguns precedentes que trago à colação, já reconheceu que a revisão criminal não atua como uma espécie de sucedâneo de recurso de natureza a propiciar a veiculação do inconformismo para fim de obter um novo julgamento, como se fosse a revisão uma mera veiculação de pretensão recursal. Por isso, a revisão possui pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a finalidade de nova avaliação da decisão condenatória. Eu estou citando como precedente a revisão criminal 5437, julgada neste Tribunal Pleno, em 7 de dezembro de 2014, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, onde se assentou: a revisão não é instrumento viável para a mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão de matéria probatória. E no habeas corpus 114.164, também o saudoso ministro Teori, perante a segunda turma, julgamento de 3 de novembro de 2015, assentou que o objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento ou uma segunda apelação. Por isso, não cabe ao tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor, disse o saudoso ministro Teori, neste habeas corpus 114.164. Nesse caso, é importante que se tenha presente, e assim se pode inferir dos pedidos formulados pelo requerente, que o objeto desta avaliação não coloca em causa o cabimento ou admissibilidade de quaisquer instrumentos recursais. Nada obstante, no contexto das ações penais originárias de competência dos órgãos fracionários desse Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal não funciona como instrumento hábil a tão somente submeter ao Tribunal Pleno a insurgência defensiva nas eventuais hipóteses em que preclusos ou incabíveis embargos infringentes. Em suma, não cabe revisão criminal para puramente se perseguir a submissão das decisões das turmas ao plenário, mas, sobretudo, cabe para salvaguardar a regularidade da tutela jurisdicional em casos efetivamente graves e taxativamente previstos na ordem normativa como passíveis deste reexame na ambiência revisional. Portanto, o Tribunal Pleno não funciona como uma instância recursal destinada ao reexame das compreensões da turma. Ainda que não se possa quedar-se indiferente ao argumento de eventual inviabilidade de juízo revisional de determinados aspectos do pronunciamento condenatório, esse cenário, ao meu ver, apenas reforça o acerto da decisão majoritária tomada por esse Tribunal Pleno no que toca à redução do foro por prerrogativa de função na ambiência desta Corte. Essa temática, aliás,
sob a óptica da necessidade da redução do foro prerrogativo de função, foi expressamente ferida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso no contexto do exame da tutela provisória antecedente número 5, tutela essa que aqui funcionou como medida preparatória à presente revisão criminal. Portanto, especificamente quanto ao cabimento da revisão, reitero que, nos termos do artigo 263 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, e considerando as hipóteses sustentadas pela defesa, exige-se, desincumba-se a parte requerente da demonstração de ofensa a texto normativo ou a evidência dos autos, circunstâncias que, além de simples juízo de incorreção ou inadequação da resposta jurisdicional, pressupõem vulneração direta à legalidade. Cito doutrina nesta ordem de ideias do já mencionado ilustre professor Gustavo Henrique Badaró, para assentar em acréscimo que a guarida desse meio de impugnação pressupõe que a conclusão condenatória, ao invés de fruto de discricionariedade regrada e de persuasão racional, tenha decorrido de ilegalidade, afeta a verdadeiro desprezo da prova dos autos ou ainda de inobservância de expressa previsão ou prescrição legal. Em outras palavras, a análise empreendida em sede de revisão criminal, que funciona, como se colhe de parte da doutrina, como um juízo revisor em sentido estrito, se cinge a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação que é levada a efeito em sede de apelação, onde há um juízo revisor em sentido amplo, em que também é possível o reexame aprofundado da suficiência das provas ou ainda de melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto. Esse ponto de vista está sustentado em diversas manifestações doutrinárias que aqui cito, como também no já mencionado habeas corpus 114.164, aonde se assentou que não cabe ao tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. A do ilustre professor Nilo Batista, na sua obra Decisões Criminais Comentadas, a afirmação segundo a qual a evidência dos autos só pode ser alguma coisa que resulte de uma apreciação conjunta e conjugada da prova, de modo que, acrescento, de modo que se reclama que as provas apontadas pela defesa subtraiam substancialmente a aptidão demonstrativa dos elementos remanescentes que chancelaram a condenação. Por isso, articular provas que poderiam harmonizar-se com a tese revisional não atende por si só ao figurino legal excepcional que legitima a desconstituição da coisa julgada penal condenatória. Cito doutrina sobre este ponto especificamente de diversos autores aqui mencionados que corroboram a inadequação da revisão criminal para o fim de solucionar controvérsias razoáveis acerca da valoração da prova ou do próprio direito. Menciono, portanto, diversos autores e da tradicional jurisprudência desta Corte, menciono precedentes desse Supremo Tribunal Federal, a exemplo, recurso extraordinário 103.269, relator, o eminente ministro Moreira Alves, onde se assentou que só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia a ela em nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação. Nesta mesma direção, o recurso extraordinário 87.004, da relatoria
do ministro Cordeiro Guerra, e estou citando, portanto, a tradicional e já fundada jurisprudência que aqui se assentou, e reproduzo trechos desses julgamentos, nomeadamente do recurso extraordinário 87004, tratando precisamente da inaptidão da revisão criminal para o fim de equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova e da aplicação do direito, ou da aplicação do direito, resguardando o seu cabimento da revisão em homenagem à coisa julgada material, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico. Essa é a introdução do voto, senhor presidente, e agora migro para a matéria subjacente a esta revisão, que diz respeito precisamente à dosimetria da pena. O cerne da controvérsia aqui reside em aspectos atinentes à aplicação penal e não ao juízo de culpabilidade em si mesmo. Nós estamos a tratar, portanto, de argumentos sobre a dosimetria da pena. E como já se tem presente, e inclusive reiterado, em habeas corpus 97256 da relatoria do eminente ministro Aires Brito, nesse tribunal pleno, o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em 3 momentos individuados e complementares, o legislativo, o judicial e o executivo. E nessa espacialidade é que se apresentam as 3 etapas distintas da individualização da pena. Menciono aqui a doutrina de Guilherme de Souza Nutt, que fala precisamente desta dimensão trifásica, por meio da qual se define a dosimetria da pena. E a jurisprudência deste tribunal firmou-se no sentido do reconhecimento que a individualização penal judiciária é composta por critérios de discricionariedade atribuídos ao órgão competente para julgamento da questão, ou melhor, da discricionariedade atribuída. Os critérios são da lei e a discricionariedade que é atribuída ao órgão competente para o julgamento da questão, como se assentou nesse habeas corpus 97256, segundo o qual a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Por isso, a revisão criminal manejada com a finalidade de desconstituir parcela da dosimetria da pena não permite, a meu ver, a reconstrução da discricionariedade atribuída ao órgão jurisdicional próprio, naturalmente competente para essa análise, que neste caso foi a primeira turma. É que quando o assunto reside em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, se circunscreve ao controle da legalidade dos critérios utilizados com a correção de eventuais arbitrariedades, como assentou aqui também o saudoso ministro Teori, já no habeas corpus 128.446, julgado perante a segunda turma em 15 de setembro de 2015. Essas restrições atinentes ao reexame da matéria são ainda mais acentuadas na hipótese do manejo de revisão criminal, instrumento processual que, além de subordinar-se ao crivo discricionário do órgão julgador que proferiu o título condenatório, destina-se à sempre excepcional desconstituição da coisa julgada material. Em outras palavras, o exame realizado em sede de revisão criminal, que, como sabemos, é o juízo revisional em sentido estrito, tem alcance limitado, como já mencionei. E esses limites se robustecem na hipótese em que se pretende a renovação da valoração das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, as assim conhecidas circunstâncias judiciais. E, nesta medida, como se sabe, a primeira fase da dosimetria da pena
é o momento em que o juiz, à luz das particularidades do caso concreto, examina em linhas gerais a maior ou a menor culpabilidade do agente, compreendida como juízo de reprovação concretamente considerado. É a primeira parte da irresignação posta nessa revisão, o tema da culpabilidade. Por isso, eu estou a dizer que o que se assevera no plano dessas circunstâncias judiciais é um desdobramento da culpabilidade que pode projetar sobre um vetor essencial na determinação da pena, ou seja, abrange todas as demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. E aí diz respeito à culpabilidade do agente e às necessidades de prevenção previstas no mencionado dispositivo legal. Eu estou citando o manual dos professores André Calegari e Eugênio Pacelli. E nesta primeira fase da dosimetria da pena, colhem-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, não possuindo expressa definição legal, como escreve Guilherme de Souza Nucci, surgindo, em última análise, da avaliação do juiz ao estabelecer a pena base. É claro que não se trata de total desvinculação das circunstâncias judiciais frente à norma legal. A individualização judicial da pena configura tarefa complementar e não coincidente em relação à individualização legal estabelecida no plano normativo. Por isso, a dosimetria da pena decorre precisamente da lei, que combina sanções mínima e máxima ao delito e fixa diretrizes calcadas em critério de reprovabilidade para a fixação da pena base. E aqui a parte requerente discute precisamente o conjunto de circunstâncias que levou à fixação da pena base. Nesta dimensão, o que estou a enfatizar é a total excepcionalidade de acolhimento de pretensão dessa natureza, ou seja, de pretensão formulada para reexame da dosimetria da pena, sobretudo na espacialidade das circunstâncias previstas no artigo 59, condicionada essa demonstração a vício de juridicidade. Por isso, na linha da inadequação da revisão criminal para alcançar simples rejulgamento de aspectos atinentes à discricionariedade judicial na fixação da pena, eu tomo a liberdade, senhor presidente em exercício e vice-presidente desse tribunal, ministro Luiz Fux, para citar Vossa Excelência em afirmações que fez quando aqui julgamos aquela tutela provisória de número 5. Disse Vossa Excelência, me permito citar, entre aspas, senhor presidente, muito embora na turma tenha votado pela condenação uma pena menor, isso não me legitima em um instrumento excepcional de revisão criminal em que se utiliza outro instrumento processual excepcional, a tutela antecipada, a me retratar e conceder uma revisão criminal como se houvesse um alto grau de solidificação da decisão por uma ilegalidade flagrante. E acrescentou Vossa Excelência, infelizmente esse fato foi praticado e sob o ângulo jurisprudencial na revisão criminal 5437 ficou bem claro que esse não é um instrumento apto a fazer rever a dosimetria da pena. Cito outros trechos nessa direção da manifestação de Vossa Excelência e agora, mais verticalmente, examino as pretensões nesse sentido que foram veiculadas pela parte requerente e reiteradas de forma sempre escorreita pelo ilustre advogado que ocupou a tribuna. O que é que a parte traz efetivamente aqui? A tese de que, no caso concreto, inexistiriam razões idôneas para justificar a exasperação da pena base deste delito. E quanto a isso, estou a principiar este ponto reconhecendo que é certo que o Estado juiz não pode sopesar negativamente circunstâncias inerentes à tipificação. Já estão nas elementares do tipo, evidentemente não podem ser sopesadas. Eis que já foram tais circunstâncias
previamente valoradas no momento da edição da norma penal incriminadora, que é a etapa legislativa da individualização da pena, o que levaria, como se reconhece em muitos casos, à incidência de um bis in idem. Parto dessa premissa, mas nada obstante, também colho da doutrina que, ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, escreveu na sua obra Individualização da Pena Guilherme de Souza Nucci, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiares do caso, a merecer ponderação na fixação da pena. E a respeito dessa valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que fez a primeira turma, à luz do voto condutor do eminente ministro Alexandre de Moraes nesta ação penal 935, que são as razões que levaram à exasperação da pena base. Me permito reproduzir o ponto denominado pena base, e cito, entre aspas, o voto condutor do eminente ministro Alexandre de Moraes. Para a fixação da pena base, diz Sua Excelência, revela-se acentuada a culpabilidade do réu. Deveras, o acusado agiu de forma premeditada como expoente de um concerto criminoso que, por intermédio de pessoa jurídica na qual figurava como protagonista, envidou esforços para receber os valores de financiamento concedido a juros subsidiados pelo Banco da Amazônia, a quem cabe a gerência do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que, de antemão, sabia seriam empregados em destino diverso do estipulado no acerto contratual. Nesse desiderato, envolveu terceiros que, alheios ao programa criminoso, serviram de instrumentos ao seu sucesso. Além disso, conforme consta em seu sítio pessoal na internet e também dos apensos que integram o processado, o réu é de longa data um empresário experiente. Só na Eucatur, disse o eminente ministro, então relator, atuava há mais de 20 anos, conforme o documento incerto, as folhas 408 do apenso 5, fundador de várias empresas, além de ter sido prefeito do município de Ji-Paraná entre 1º de janeiro de 2001 e 4 de abril de 2002 e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, o que lhe acentua o desvalor da ação, porquanto tinha mais condições de pautar sua conduta de acordo com a norma do que comerciantes inexperientes de atuação restrita e que nunca participaram da vida pública. Continuou o eminente ministro Alexandre. As circunstâncias do delito também reclamam um incremento na reprimenda penal. Com efeito, o desvio de finalidade dos valores financiados viabilizou-se mediante a prévia falsificação material de 7 documentos particulares, notas fiscais, e 14 documentos públicos, para que indicassem a aquisição de bens de preço e qualidade superiores aos que efetivamente foram comprados pela pessoa jurídica dirigida pelo réu. Tal modus operandi provocou um dano colateral à fé pública, amesquinhando o sentimento coletivo de confiança nos referidos instrumentos de facilitação do tráfego jurídico. Esse fato revela serem graves as circunstâncias do crime, que desbordaram dos elementos normais do tipo penal e militam, portanto, em prejuízo do acusado. E acrescentou ainda Sua Excelência o relator. Verifico que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena base. Com efeito, foram desviados valores vultosos, quase R$1 milhão, precisamente R$1.456.875, tomando-se apenas o valor histórico, em 2004, de fundo constituído por recursos públicos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região norte e que deveriam ter sido aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos a serem utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo na cidade de Manaus. Aplicando-se sobre tal montante uma correção monetária conservadora, chega-se a um total desviado de R$ 2.945.702,31 em valores atuais pela correção do IGPM, efetuada pelo sítio eletrônico do Banco Central, o que evidencia, concluiu nesse trecho o ministro Alexandre,
o alto grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que frustrou de maneira relevante a consecução de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na redução das desigualdades regionais, faz outras considerações e conclui: com tais considerações, fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Encerro aqui a citação, que acho oportuno que seja feita, do voto que é, de algum modo, arrostado nesta revisão criminal. E digo, então, na percepção que trago à colação ao debate neste colegiado, que, em relação à culpabilidade, a meu ver, foram ponderados diversos aspectos, nem todos abarcados de modo específico pelo inconformismo veiculado pela defesa, quais sejam premeditação, proeminência do requerente, envolvimento de outros sujeitos, inclusive pessoa jurídica, prévia experiência do requerente em atividades empresariais, sindicais e estatais. Tais peculiaridades, de acordo com o convencimento motivado da primeira turma, evidenciaram o acentuado desvalor da ação concretamente atribuída ao então acusado, bem como a intensa exigência de comportamento diverso ao adotado. Quanto às circunstâncias do crime, considerou-se negativamente a ocorrência de falsificação de documentos públicos e privados, aspectos que desbordariam do indispensável a configuração típica e igualmente indicariam maior reprovabilidade da conduta. Embora a defesa classifique a falsificação como mera ilação, é certo que o tema foi examinado de modo aprofundado e exauriente, tendo a primeira turma, à luz da análise de diversas provas, firmado conclusão nesse sentido. E me excuso da leitura, reproduzo no voto as referências ao conjunto probatório, aos laudos periciais, à prova testemunhal e diversas circunstâncias que aqui foram ponderadas nesse convencimento motivado da maioria formada perante a primeira turma. E digo, adicionalmente, tentando sumariar, que, conquanto a defesa sustente que, se confirmada a falsificação, seria o caso da incidência do princípio da consunção, pontuo que tal critério constitui modo de resolução de conflito aparente de normas, destinado a equacionar questões surgidas em caso de possível concurso de crimes. A consunção, contudo, como se sabe, não impede que circunstâncias que não configuram isoladamente tipos ou ilícitos penais, melhor dizendo, sejam sopesadas na dosimetria da pena, notadamente sob a perspectiva da discricionariedade regrada própria da individualização judicial da pena. No que toca às consequências do crime, enfatizou-se que a conduta, independentemente da liquidação posterior do financiamento, inviabilizou, a menos temporariamente, a devida destinação dos recursos, providência que se insere na seara de fomento prevista em âmbito normativo e contratual. Importa ressaltar que o acórdão atacado reconheceu que a conduta frustrou a aplicação de vultosa quantia, que a tempo e modo teria sido dirigida à política pública específica. Não se tratou, portanto, da afirmação de ocorrência de prejuízo ao Banco da Amazônia ou de asserção vinculada ao inadimplemento da obrigação contraída. O que se salientou, em verdade, foi a ocorrência de consequências especialmente negativas à sociedade, tendo em vista a expressividade econômica dos recursos aplicados de maneira inadequada, o que, como disse, favoreceria a frustração da execução de política pública. O desvalor dessas consequências foi reiterado pelo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, quando aqui se debateu aquela tutela antecipada de número 5. Cito, Sua Excelência, me excuso da leitura, nesta ordem de ideias. Ministro Fachin, só para esclarecer, essa tutela antecipada foi requerida nos autos dessa revisão criminal? Isso.
como preparatória, a rigor, à revisão criminal. Tá bem. Note-se que o pedido, ora formulado, ou seja, esta revisão criminal, volta-se contra a parcela da motivação levada a efeito para valorar as circunstâncias judiciais na fixação da pena pelo órgão competente, qual seja a primeira turma desta Suprema Corte, e, evidentemente, quanto ao desvalor da conduta atribuída ao ora requerente. Em síntese, as particularidades da conduta atribuída ao requerente, bem como as condições subjetivas do condenado, segundo o convencimento motivado da primeira turma, indicariam maior censurabilidade. Também se apontou que o modo de realização do delito, notadamente falsificação de diversos documentos públicos e privados, aspectos não indispensáveis do ponto de vista teórico à consumação típica, portanto, do tipo cujo delito foi imputado, essas circunstâncias ensejariam maior reprimenda. E, por fim, apontou-se que, independentemente da ocorrência de dano, a realização delituosa teria gerado consequências negativas em patamar superior ao comumente esperado para infração dessa natureza. Tais considerações afetas a suposta maior reprovabilidade da conduta e de circunstâncias que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e, em meu ver, desbordam dos elementos essenciais àquela adequação típica. Embora se cogite da correção desse juízo valorativo, tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Com efeito, não se articula ocorrência de ilegalidade substancialmente, cingindo-se em conformismo da defesa ao campo do acerto ou desacerto da racionalidade fundamentada na avaliação do juízo competente, que, como disse, se insere no escopo da individualização judicial da pena. Por isso, pedindo todas as vênias à ilustrada defesa, a quem, de modo genuíno, há de ser reconhecido o trabalho escorreito levado a efeito, entendo que esta revisão criminal não se presta ao escrutínio da motivada avaliação por parte do órgão competente acerca da exasperação da pena base. E ainda que se adentrasse a esse tema de incremento da pena base, a exasperação respectiva não guarda a necessária relação com o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que, longe da dimensão aritmética, a dosagem da pena, especialmente na primeira fase, guarda a vinculação com critérios próprios de censura penal, que subordinam ao motivado exame judicial, aspecto não sujeito a prioristicamente a fórmulas matemáticas. E, por isso, raciocínio diverso poderia ser empregado em caso de incidências de agravantes ou causas de aumento de pena. Entendo, por isso, que não há como empreender juízo exato da correspondência entre quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a repercussão na fixação da pena. E aqui cito novamente doutrina, cito precedente de julgamento levado a efeito perante a mesma primeira turma, em 7 de dezembro de 2018, no habeas corpus 162-141, em sede de agravo regimental, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, onde se assentou precisamente essa direção, que a legislação penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Dito isso, examino, já arrumando para a conclusão, dois últimos aspectos, a questão da minorante e, por consequência, o arrependimento posterior. A defesa pleiteia a incidência da minorante atinente ao arrependimento posterior, à luz do artigo 16 da disciplina inserida no Código Penal, segundo o qual, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. A defesa suscita isso na revisão e reiterou da sustentação oral o cabimento
da ordem normativa que emana deste artigo. Pois bem, examino este ponto, assentando, em primeiro lugar, que, ao meu ver, é incontroverso nos autos que o delito previsto no artigo 20 da Lei 7.492 é de natureza formal, prescindindo da consumação da ocorrência do assim conhecido resultado naturalístico. E aqui entendo que há controvérsia minimamente razoável acerca da compatibilidade entre os delitos formais e o arrependimento posterior. E, nos autos, o Ministério Público assentou, e reproduzo literalmente, que o arrependimento pós-factum, benéfico preconizado pelo artigo 16, só pode ser aplicado no crime material, pois tem como pressuposto para o seu reconhecimento a reparação do dano ou a restituição da coisa, indicando claramente a natureza. Acrescentou a Procuradoria da República em manifestação nos autos. Quando reconhecido com base no artigo 16, só é possível arrependimento posterior no crime material, quando por previsão da própria figura típica, aí sim, tanto no material quanto no formal. E reconhece que não é desconhecida a corrente doutrinária no sentido de que a minorante do arrependimento posterior é aplicável a todos os crimes indistintamente, desde que não praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. E conclui o parecer do Ministério Público nos autos. Não obstante, divergência doutrinária ou jurisprudencial, não há cabimento à revisão criminal, fecho aspas da citação. E digo que, de fato, a revisão criminal fundada no desprezo a texto normativo à evidência dos autos não é meio adequado para solucionar controvérsia dessa natureza calcada em interpretação razoável da norma penal. E ainda que se admitisse a compatibilidade entre arrependimento posterior e crime formal, o voto condutor proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes atribui a terceiro a correção da destinação do financiamento, inferência que sequer se questiona, disse Sua Excelência o relator. Em 12 de agosto de 2005, quando o irmão do réu, senhor Algacir Marcos Gurgas, remeteu ofício ao BASA, alegando que os ônibus em questão teriam sido equivocadamente incluídos no pedido de liberação do crédito e requerendo a substituição dos veículos por outros. O crime já se encontrava há muito consumado, é o que afirmou o eminente ministro Alexandre de Moraes. E nessa mesma direção, tenho como percussiente a observação do Ministério Público acerca da exigência da pessoalidade e voluntariedade da reparação implementada. Diz o artigo 16, ato voluntário do agente, aspectos que não teriam sido observados no caso concreto, e aqui reproduzo trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou não ter sido o requerente Acir Gurgas quem providenciou a substituição dos veículos desconformes objeto do financiamento. O requerente não se desincumbiu de provar que Algacir Gurgas agiu lhe representando, portanto, sem lugar ao benefício penal, cito entre aspas. E aqui concluo este ponto dizendo que, embora não se desconheça a existência de entendimento doutrinário em que se propugna caráter objetivo da reparação do dano para fins de configuração de arrependimento posterior, a interpretação que confere a minorante contornos de uma espécie de sanção premial associada à expressa exigência legal de ato voluntário do agente são aspectos que não permitem o reexame pretendido pela via da revisão criminal. No tocante à incidência da causa atenuante, há um pedido subsidiário da defesa, à luz do artigo 65 do Código Penal, que é a segunda e última circunstância que analiso, até mesmo em homenagem aos diversos argumentos
foram trazidos à colação, por isso peço escusa por ter me estendido, mas é o exame que, quando menos na fundamentação, homenageia, ainda que não acolha, os argumentos manejados pela parte requerente por sua defesa técnica. Prevê o artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3º, ter o agente, a linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado ao dano. Quanto a isso, observo que a referida causa atenuante, mais do que voluntariedade, exige espontaneidade da vontade, circunstância não aferível de plano, visto que, segundo constou do acordo impugnado, a reparação seria fruto de ato de outrem, com efeito, assim como ocorre no caso de arrependimento posterior, exige-se pessoalidade na reparação para fins de legitimação da redução de pena, na medida em que a reparação deve ser imputada ao agente. Ademais, a lei penal impõe que tal ação ocorra logo após o crime, sendo que a substituição dos bens objeto de financiamento teria ocorrido após cerca de 9 meses da consumação do delito. Tenho, portanto, que não há indicação de que a ausência de incidência da minorante e do arrependimento posterior, ou mesmo da causa atenuante, tenha desbordado da tarefa imposta ao Estado juiz de individualizar judicialmente a dosimetria da pena, perspectiva que a míngua de configuração de ilegalidade não admite reexame em sede de revisão criminal, que, como já enaltecido, não se presta à revisão a funcionar como método de reavaliação da razoável valoração das provas ou da aplicação do direito. Portanto, entendo que substancialmente está ausente impugnação vinculada ao campo da legalidade estrita. Por essa razão, senhor presidente, entendo que não se perfazem as hipóteses de cabimento da revisão criminal e, diante do exposto, voto no sentido de não conhecer a revisão criminal e, fazendo mais uma vez a referência genuinamente elogiosa à defesa, é o que trago ao debate a esse juízo colegiado. Nós vamos escolher o voto do ministro Alexandre depois do intervalo, mas parece que o advogado tem alguma matéria de fato para suscitar. Exatamente, uma questão de fato, estritamente de fato. Só para esclarecer que há nos autos o depoimento desta pessoa que assina o ofício. E ele declara expressamente que não foi ele quem confeccionou o ofício encaminhando os ônibus para a substituição. Ele era apenas um gerente que assinou e encaminhou, mas a confecção não foi dele. Tá bom. Então, ministro Alexandre, Vossa Excelência votará depois do intervalo. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental e voltaremos a seguir.